É isso aí. Você já se deparou com algum tipo de problema na sua vida e que isso te deixou desgostoso, te deixou sem motivação? Você achou que Deus estava se distanciando, que não olhou para você? E, quem sabe, você é até uma daquelas pessoas que, porque teve alguma adversidade na sua vida, você se afastou de Deus. E hoje você fica afastado, você reclama de Deus, você não consegue enxergar o verdadeiro propósito de Deus para a tua vida, porque às vezes é assim, sabe? Deus, ele nos dá uma adversidade, mas essa adversidade, ela pode efetivamente estar significando um livramento. Aquela história, a ação de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável, não é isso, Jonas? Perfeito. Então, conta para mim, você é designer gráfico, você é também um atleta. O que aconteceu contigo? Como é que começa a tua história? Então, eu me converti aos 23 anos, conheci Jesus, assim, depois de uma história de dependência química, uma história, né, meio conturbada na minha adolescência, até minha juventude, assim, foi um pouco bagunçada pelas drogas, um pouco, assim, né, procurei a felicidade em muitas coisas que me trouxeram tristeza, na verdade, e quase perdi a minha vida, inclusive. Mas, graças a Deus, eu um dia decidi mudar a minha história, né? Eu vi que eu tinha me tornado uma pessoa que eu não queria ser. E isso me deixou triste, porque os meus sonhos de garoto, os meus sonhos, né, de me tornar uma pessoa bem-sucedida, de ser um cara, pô, legal e, né, estudado e tal, capacitado, não tinha se tornado realidade. Pelo contrário, eu estava, né, numa situação muito ruim. E isso me trouxe a buscar uma saída disso e, graças a Deus, eu busquei a saída em Jesus Cristo. Minha mãe já era convertida, então ela orava pela minha vida, me convidava para ir para a igreja, pedia para mim fazer as artes da igreja lá, que era para mim estar em contato com o pessoal, né? E eu fazia muito feliz, assim, porque eram artes de surf, skate, então eu sempre gostei, né? E aí eu decidi mudar a minha história e isso começou, assim, a minha caminhada, porque eu aceitei Jesus e foi a maior atitude que eu tomei de todas, assim, foi começar a caminhar com ele e tal. E foi assim, foi mais ou menos assim que eu conheci Jesus. E 2 anos depois, né, dessa caminhada, assim, mais ou menos 2 anos... Antes de você, desculpa te cortar, mas antes de chegar nesses 2 anos, o que aconteceu de mudança efetivamente nessa questão, né, da tua vida de drogas? O que você... quais foram esses sonhos que você alcançou? Qual foi essa nova realidade de vida que a conversão que trouxe para você? Olha, uma das coisas mais importantes que eu sempre me recordo, assim, foi poder sorrir. Sabe, eu lembro que no dia que eu cheguei na igreja, né, eu faço parte da igreja Bola de Neve, então quando eu cheguei na igreja eu vi que a galera era muito louca, a galera, sabe, a galera tava lá amarradão, todo mundo curtindo a beça, e eu falei, pô, como é que esses caras, né? Eu sempre tava acostumado para mim curtir, eu tinha que usar droga, né? E quando eu entrei na igreja, eu vi um cara que surfava um das grandes lá, e eu, pô, para mim surfar um das grandes eu usava droga, né? E eu vi os caras, que a galera que andava de skate, andava bem, e estavam lá também adorando a Deus, e eu falei, cara, como é que essa galera tá aqui, né? E de repente eu vi o pastor lá e tal, ele pegou, tomou distância do púlpito e quando acabou o culto ele se jogou em cima da galera. Aí a galera começou a jogar ele pra cima, eu falei, meu Deus, só tem maluco nesse lugar, né? Mas completamente fora do padrão, né? Mas o que eu achei mais legal de tudo é que eu vi o sorriso no rosto das pessoas. E até eu lembro que eu tinha algo muito... O sorriso foi algo sempre que me acompanhou assim na minha vida, que eu não conseguia sorrir de maneira verdadeira. E isso, sabe, isso trouxe para minha vida. Jesus Cristo trouxe essa alegria de viver para minha vida, para o meu coração, sabe? Até então você já surfava? Você ganhou algum prêmio? Você... Sim, quando eu morava na Bahia, eu me profissionalizei como surfista, então eu ganhei alguns campeonatos, eu tive alguns apoios bem legais, assim. Mas as drogas, né, me tiraram desse rumo legal que poderia ter tido a minha vida, né? Como surfista profissional, enfim. Mas o que mudou totalmente, assim, foi isso. Foi a alegria de viver, foi, né, eu buscar fazer o que era certo, mudar totalmente o caminho, né? Se eu saía de casa e virava para a direita, não, eu comecei a virar para a esquerda. E parei de frequentar os mesmos lugares, né? Parei de fazer as mesmas coisas. Então, minha vida toda mudou. Eu passei a estudar mais, eu passei a trabalhar mais, eu passei a ajudar mais a minha família.
e eu conheci uma garota que era da igreja. Então, as coisas todas, né, que eu não fazia, que eu fazia diferente, eu passei a fazer e aquilo me dava muita alegria. Mais prazer do que se eu estivesse usando as drogas, mais prazer do que se eu fizesse as outras coisas, entendeu? Você teve alguma recaída? Nunca. 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 No dia que eu decidi parar, né, de usar droga, assim, minha vida se transformou de uma forma, assim, é o que eu estou dizendo, eu nunca consegui sorrir. E quando eu consegui sorrir pela primeira vez de maneira verdadeira, aquilo me trouxe tanta alegria que eu vi a verdade na minha vida pela primeira vez. Então eu não quero mentira, eu quero verdade sempre. E aquilo, nunca cheguei perto de voltar para essa bagunça que era a minha vida. Você se envolveu com o trabalho da igreja? Sim, me envolvi demais, assim, até antes, como eu te disse, né? Minha mãe pedia para mim fazer as artes, então... E aí eu comecei a fazer, eu entrei no Ministério de Comunicação da igreja, assim que eu me converti. E aí eu fazia os flyers, os banners que a gente fazia, as fachadas, enfim. Todo o trabalho de visual da igreja eu fazia. E aí? E aí foi num desses trabalhos que eu me acidentei, né? Fazendo a fachada da igreja. Eu fiz uma lona, era uma lona muito grande. E não tinha ninguém para aplicar, e eu, como sabia, trabalhando em gráfica a vida inteira, eu falei, não, eu aplico, só coloca uma pessoa para me ajudar e a gente faz. E aí fui lá no domingo colocar essa lona, e na hora de tirar a placa ali da marquise, que a nossa igreja é um prédio de mais ou menos 3 andares, e a fachada ficava pendurada nesse prédio. Quando eu fui tirar a placa para trocar a lona, ela tocou no fio de alta tensão. Eu não reparei que eu estava numa área de risco ali, sem equipamento de segurança, enfim. Tocou no fio e eu tomei uma descarga de 13.800 volts. Foi quando começou aí o meu tratamento de choque ali com Deus, me deu uma sacudida ali. Literalmente. Literalmente. Né? Literalmente. E qual foi a decorrência dessa? A decorrência foi que cozinhou os meus braços, né? Infelizmente, a gente é feito de líquido e os líquidos ferveram dentro dos meus braços, onde entrou a descarga elétrica. E tive que fazer a amputação dos dois braços, 2 antebraços. Mas, graças a Deus, assim, quando eu cheguei no hospital, eles queriam amputar as minhas 2 pernas também, né? O diagnóstico era amputar os 2 braços na altura do ombro e as 2 pernas na altura da virilha, porque tinha queimado muito, minhas pernas também tiveram queimaduras gravíssimas. Então, foi assim, um processo e, graças a Deus, eu pude passar por esse processo e sair do hospital, né, com as pernas intactas, mas as mãos teve que ser amputadas. A gente pode ver? Claro, com certeza. Aqui, a amputação foi dos 2 antebraços, tá vendo? Foram iguais, o que me ajudou muito, porque me deu equilíbrio e me proporcionou voltar a fazer a atividade que eu faço, que é surfar, enfim. E mesmo com a questão de você ter que amputar as pernas, o que mudou? Por que acabou não tendo essa amputação das pernas? Você reagiu, né? Eu fiquei sabendo aí que você reagiu, você não permitiu que elas fossem amputadas, embora esse fosse o diagnóstico médico. Como é que você conseguiu que isso não acontecesse? Saber que eu poderia parar de andar era muito pior do que perder as mãos, né? Os médicos não me falavam muito sobre isso, mas eu sabia que minha perna estava muito ruim, porque eu participava de todo o tratamento, eu perguntava o que estava acontecendo, eu queria olhar, eu queria ver, eu queria entender qual era a medicação, tudo. E eles queriam, né, realmente minha perna estava muito ruim, não reagia ao tratamento que estava sendo feito. Até que um dia chegou um curativo, né, para mim. Fui cobaia de um curativo no Brasil, um curativo, né, que estava chegando aqui no país, revolucionário, assim, uma coisa muito cara. E através assim de um congresso de médicos, né, chegou para a médica que cuidava de mim. Eu fui para um hospital do SUS, né, fui tratado no SUS, mas fui tratado pelos melhores médicos da América Latina. Deus cuidou de cada detalhe ali, né, da minha vida. E através de um congresso que essa médica foi, ela recebeu esse curativo. E ela colocou em mim, resolveu testar em mim. Tinham muitos outros pacientes, mas eu fui o cobaia. E testou e funcionou. Essa única amostra grátis, de 20 centímetros mais ou menos assim. E aí ela deu o retorno para o pessoal da empresa que forneceu o curativo. Eles quiseram estudar um pouco mais sobre a reação da minha pele naquele curativo. Doaram mais 2 plaquinhas, na semana seguinte mais 2 plaquinhas, até que um dia a moça que era responsável falou que ia doar todo o tratamento. E era um curativo muito caro. A gente falou, fala quanto é que aí, né, a gente vai vender carro. Ela falou, cara, não tem nem para vender aqui no Brasil, vocês não vão conseguir comprar, é muito caro. E ela decidiu doar todo o tratamento e foi isso que Deus usou aí para salvar as minhas pernas aí.
Que coisa, né? Que loucura, porque de repente é algo que podia parecer impossível, efetivamente impossível, e vem Jesus-cidência. É verdade. E o mais Jesus-cidência possível, porque um dia a gente estava no quarto com essa moça que doou os curativos, e a gente estava chorando, agradecendo ela, falando que orava pela vida dela. Ela começou a chorar também. E ela falou, cara, eu não sabia porque eu saía de São Paulo 4 horas da manhã, toda segunda-feira, para trazer 2 plaquinhas de curativo aqui para você, e voltava 10 horas da manhã para São Paulo. Mas é porque Deus queria, né? Eu também orava pela vida de vocês, ela era uma mulher cristã também. Então Deus usou para abençoar a nossa vida, assim, foi maravilhoso. Mas tem uma história também com essa mulher, não é? Durante o tratamento, que ela também se tornou impaciente com você. Na verdade foi uma outra mulher, né? Foi uma enfermeira. Foi assim, bem complicado, porque eu estava num pior processo de todos. Porque depois de colocar esses curativos, eu tive que fazer um enxerto, porque parou de cicatrizar, né? Ela reagiu, mas chega um certo ponto que, como a área foi muito grande, não cicatriza mais. E eu tive quase que 60% das pernas queimadas, né? 3º grau. Então eu tinha que fazer enxerto. Enxerto tira a pele de um local e costura no outro, né? E nesse local que eles tiram a pele, eles enrolam um filme de plástico para depois colocar a atadura para que não grude ali, né? E na maior parte que tiraram a pele esqueceram. Os médicos, acho que na pressa ali, não sei, faltou material, enfim, esqueceram de colocar esse filme de plástico. E quando você faz o enxerto, só é tirado depois de 1 semana e meia o curativo. E depois dessa 1 semana e meia, quando eu fui tirar o curativo, foi que eu conheci essa senhora que você citou aí, foi uma enfermeira que estava de férias, e eu não me conhecia. O resto, todas as enfermeiras me tratavam muito bem, porque a gente sempre tratava elas com muito amor, sabe? Obrigado, por favor, né? Deus abençoe a senhora, muito, pô, né? Graças a Deus a senhora está cuidando de mim. Então isso gerava um amor entre a gente, né? Paciente, enfermeiro e tal. Só que essa senhora não me conhecia. E justamente ela foi fazer o pior procedimento de todos. E quando ela foi fazer, ela me tratou muito mal, porque ela estava com pressa, recém-voltada de férias. E quando ela viu que estava sem aquilo, ela falou que tinha que tirar de qualquer jeito. E assim, ela começou a puxar o negócio. E depois de 1 semana e meia, uma atadura grudada na pele, né? Já fazia parte do meu corpo praticamente aquilo. E quando ela começou a puxar, doeu muito. Mas doeu assim de uma forma tão absurda que eles me davam morfina e não passava a dor. E aí eu assim, carinhosamente falei pra ela, peraí tia, tá doendo muito. E ela detestava ser chamada de tia, né? Era engraçado que o hospital inteiro sabia que não podia chamar ela de tia, mas ninguém tinha me falado. E eu não chamo ninguém de tia, não é um costume meu. E quando eu falei, tia, tá doendo, ela ficou muito brava comigo. Ela achou que eu tava faltando respeito com ela e ela puxou aquele negócio de uma vez só, mandou calar a boca, falou que eu não era sobrinho dela, enfim. E aí eu chorando com muita dor assim, ela saiu do quarto. E quando ela voltou, eu senti algo assim no meu coração. Eu não sou muito de ouvir a voz de Deus assim, faz isso, sabe? Mas nesse dia eu ouvi assim muito claro, falou, pede perdão pra ela, João. Aí eu falei, porque você ficou com muita raiva dela. Muita, mas você muita. Ficou com muita raiva dela. Se eu não tivesse enfaixado ali, eu tinha voado no pescoço dela. Aí Deus foi lá e te torceu mais uma Totalmente. vez e fala isso pra você. Pede perdão. Como é que eu vou pedir perdão pra uma pessoa que me machucou, né? É difícil isso, né? E eu falei, não vou pedir perdão, é ruim. Mas aí quando ela foi chegando perto de mim, eu senti aquilo cada vez mais forte. E quando ela foi tocar em mim, antes dela tocar em mim, eu pedi perdão pra ela. E aí eu falei, pô, eu queria te pedir perdão. A senhora tá cuidando de mim aqui, né? Com muito carinho, com muito amor, né? E eu tô te chamando de tia, nada a ver, né? Eu não sou seu sobrinho. Muito obrigado, pode continuar o teu trabalho aí, chorando, né? Com muita dor. Mas eu senti uma paz em fazer aquilo muito grande. E ela não fez o curativo, ela foi embora. Ela deu meia volta e foi embora. E no dia seguinte, né, na hora do banho, ela retornou para me dar banho. E não era comum a mesma pessoa dar banho, mas veio ela. E eu com muito medo, achando que tinha, né, ofendido ela de novo, ela me levou para a sala de banho. E os meus banhos eram muito doloridos, né? Eu tomava anestesia geral todos os dias para tomar banho, pelas dores. E só que depois de tanta anestesia, eu já não podia mais tomar. Então, durante 15 dias foram banhos sem anestesia. E um dos primeiros banhos sem anestesia foi com essa senhora, a tia. E quando ela voltou, cara, ela me levou assim
para a sala de banho e ela fechou a porta. E geralmente o meu banho era acompanhado por 15 pessoas. 15, era uma junta médica, né, para estudar no meu caso. E nesse dia só tava ela e eu fiquei com muito medo disso, né. Meu Deus, ela deve estar com raiva de mim, né, tá na maldade Agora comigo. que vai ser mesmo, né, Agora vai tirar o couro. Agora que ela arranca o meu couro. Mas, por incrível que pareça, foi o banho mais assim, sensível que eu tomei. Foi o que eu menos senti dor. Mesmo sem anestesia, eu não senti as mãos dela, não senti o toque dela. E antes do banho, ela foi lá e colocou o celular para tocar um louvor, assim. E aquilo me trouxe um ânimo, sabe? Eu falei, meu Deus, Deus está me preparando para esse momento. E, de repente, ela falou assim, pô, Jonas, tá doendo? Eu falei, não. Ela pode deixar que a tia vai cuidar de você com muito carinho, tá? E aquilo eu não acreditei na hora. Eu abri o olho e falei, que tia, né? Agora é tia, né? Mas naquele momento Deus me mostrou o que tinha acontecido, sabe? Um perdão que eu não precisava ter pedido. Eu constrangi ela com amor, constrangi ela com carinho. E aquele perdão mudou toda a nossa história, porque ela se tornou uma grande amiga minha. Ela fazia questão de cuidar de mim, eu fazia questão de que ela cuidasse de mim a partir desse dia. E isso mudou muito a minha vida, e eu faço questão de compartilhar isso com as pessoas. Maravilha, é isso aí, o amor de Deus nos constrange, o amor nos constrange, né? E quando a gente obedece aquilo que Deus manda, tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar, porque realmente obedecer a Deus é extraordinário. Jonas, eu já preciso ir para o nosso mais um intervalo, né? Eu vou para o intervalo e volto para a gente continuar ouvindo um pouquinho mais da tua história. Eu queria saber se em algum momento você se revoltou com Deus, você se indignou com Deus, né? Quer dizer, você vem de uma vida, já uma vida sofrida, você aceita Jesus, você está trabalhando na igreja e, de repente, Deus vai lá e permite um acidente como esse, que te mutila. E aí, como é que você se sentiu e como é que você deu essa volta por cima? No próximo bloco, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.